pessoal, aqui é a Rai e hoje estou trazendo um especial de 1.000 inscritos. Eu queria agradecer primeiramente a todos vocês pelo apoio e pelo carinho que vocês sempre me dão a cada vídeo novo que sai aqui no canal. É muito importante pra mim e ver que vocês estão gostando me motiva a trazer cada vez mais conteúdo pra cá e até trazer conteúdos mais longos. Muito obrigada, pessoal. Vamos continuar crescendo a nossa comunidade brasileira de Twisted Wonderland. Na semana passada, eu fiz uma enquete sobre qual tema vocês gostariam que o vídeo especial fosse e me pegou desprevenida saber que vocês queriam tanto saber sobre meus personagens favoritos e o motivo disso. Porém, aqui estou eu pronta pra falar. Só aviso desde já que o vídeo pode acabar sendo um pouco longo, afinal meu coração é meio grande. E em Twitch eu tenho 13 favoritos entre os meninos, fora os NPCs que eu gosto muito. Então eu vou falar bastante nesse vídeo. Na tela não irá aparecer muita coisa, então se você quiser ver esse vídeo como um podcast enquanto faz outra coisa, fique à vontade. Eu queria tentar ir pelos rapazes em ordem cronológica de quando eles se tornaram os meus favoritos. Porém, já faz muito tempo e eu não lembro mais tão certinho dessa ordem. Porém, o primeiro eu nunca vou esquecer. Leona Kingscolor foi o primeiro personagem que roubou totalmente minha atenção. Eu lembro de ter visto o trailer de Twisted Wonderland antes do jogo lançar, e quem mais me chamou a atenção foi ele. Talvez tenha sido seu sorriso arrogante, ou por ele ter sido inspirado no Scar, mas ele me conquistou de cara, e quando o jogo chegou e eu pude conhecer melhor, eu só passei a gostar e gostar mais dele. Leona tem uma certa imponência toda vez que está na tela, mesmo que ele esteja dormindo. Ele é um personagem inteligente e que faz as coisas como ele quer. Porém, me dói sempre que colocam Leona como egoísta, pois eu não o acho mais egoísta que qualquer personagem do jogo. Sua trama durante o capítulo 2 da história principal e toda a sua motivação por trás de seu plano para acabar com os outros jogadores não foi apenas egoísmo. Foi uma atitude desesperada para dar um futuro bom para os alunos do seu dormitório. E eu admiro isso, porque quando tudo deu errado e ele teve o overbloat e eles perderam feio depois, no capítulo 3, o Leona ele achou outra saída e começou a treinar mais intensamente os alunos para que eles pudessem se superar. Ele não apenas desistiu porque um plano deu errado, ele achou outra saída. Ainda que Leona se sinta sempre como segundo, ou que seu esforço não vale muito a pena, ele segue se esforçando. Nem em tudo, mas em pontos que ele acha importante, para alcançar seus objetivos e cuidar do seu dormitório. Eu também adoro as interações dele, sem paciência, nos seus ápices de orgulho, onde ele quer mostrar que é melhor que os outros. Mas eu também adoro como ele age com o pessoal do seu dormitório, como ele é seco, porém carinhoso. Além de bonito, eu acho o Leona um personagem que é fofo sem querer, e cada momento dele eu guardo no meu coração. Entre os 13 meninos, existe um que tem uma posição um pouquinho maior do que favorito. Acontece que Dulce é meu comfort character, ou traduzindo, personagem de conforto, que é basicamente um personagem que te traz conforto ou quase um apoio emocional. Eu sou muito apegada a Dulce desde que descobrimos mais do seu passado durante o capítulo 1. Sua história me fez chorar e desde ali Dulce tinha mais espaço em meu coração. Seu jeitinho meio tapado, brigão e bondoso me fez ter um imenso carinho por ele. Dulce não desiste, não importa o quão difícil a situação seja. Ele se esforça o dobro se for preciso, e isso me inspira a tentar fazer o mesmo. Além que Dulce é muito fofo, principalmente com a sua mãe. E a relação dos dois é tão fofa que me faz sorrir e ficar emotiva toda vez que eu lembro. Pra mim, Dulce merece o mundo, merece amor. E se algo ruim acontecer com ele nesse jogo, saibam que eu seria a primeira a bater lá na Miniplex pra tirar satisfação. Agora, como eu não me lembro bem da ordem, a gente vai por ordem de dormitório normal, tá, gente? Carter é um personagem que eu passei a amar após ler sua carta de hobbies de cerimônia. O que eu recomendo todo mundo fazer, pois a história dessa carta muda a percepção sobre KK totalmente. Eu já achava ele um personagem divertido antes, mas depois de saber mais dele, eu só queria o abraçar e dizer que estaria ali pra ele. Carter é tão engraçado e divertido, mas esconde tanta coisa que eu espero muito que uma hora trabalhem nisso na história, pois eu odiaria ver ele se formar sem resolver as coisas internas dele. Suas histórias e interações são divertidas. Entre Hartsola Bill, ele é uma das crianças desordeiras, mas às vezes no clube de música, ele é quem tem mais noção, e é sempre bom ver ele nos eventos e se divertindo com os amigos dele. Eu só queria proteger ele. Trey é outro favorito meu, e isso vem do capítulo de Hartsola Bill. Esse jeito de irmão mais velho brincalhão me conquistou e me fez adorar cada minuto dele em tela. Quanto mais eu conheço dele, mais fascinada eu fico. Seja sabendo de como ele era uma criança que aprontava muito, ou sobre como ele ama dentes. É sério, eu não me importo de ouvir falar sobre higiene bucal, não. Ele fica tão feliz e eu fico feliz quando ele está feliz. Às vezes Trey fica se rebaixando, talvez fruto do que a senhora Rose Hart fez anos atrás. Mas Trey fez muito por todos, e mesmo que não veja, o seu carinho por seus amigos e colegas de dormitório é encantador. Ele é divertido, engraçado, um rapaz com um lado zombeteiro, é carinhoso e tem um lado que muitos não entendem. Não havia como eu não gostar dele. Jack foi uma pequena surpresa pra mim.
Eu já gostava de seu design, porém foi quando eu descobri que esse lobo gigante é na verdade um docinho de ser que eu não aguentei. Ele tomou meu coração. Seu jeito de tsundere me faz rir sempre que aparece. Ele tenta tanto manter a pose de lobo solitário, mas ele é tão gentil e doce com seus amigos que não tem como não querer subir numa cadeira e apertar aquelas bochechinhas. Ele tem uma determinação quase infinita para querer se superar, mas um lado tão doce, principalmente com seus cactos, que é o equilíbrio perfeito. Sério, olha só a diferença da sua carta pré-groove do dormitório e o groove da mesma carta. Não tem como não amar essa dualidade. Agora para o meu dormitório favorito, para o meu trio favorito, que eu gosto de chamar de Octatrio ou bando de agiotas, dependendo do dia. Eu sabia que quando entrei para esse universo, que se tinha um dormitório e personagens inspirados em A Pequena Sereia, eu iria amar eles. Porém, Azul, Floyd e Jade estão aqui muito mais do que só por isso. Azul é tão elegante, fino ao falar, ele é realmente classudo, mas quando ele perde essa pose é tão engraçado. Ele é um personagem que gosta de provocar, tenta usar toda oportunidade para vender algo. Eu não duvidaria de um dia só dar um oi pra ele e sair com uma Tech Pix na mão porque ele conseguiu me vender isso do nada. Eu adoro ver falando sobre negociação, restaurantes. É sempre tão interessante ver ele na sua pose de negócios. A sua backstory me fez me conectar muito com ele, porque eu também sofri bullying na escola. Não pelo mesmo motivo, mas eu sofri também. Ver ele superando isso, ou quase, é muito bom. Eu quero ver ele prosperar. Eu quero ver se tornando algo maior do que seus bullies. Ele merece isso. E eu quero que o Azul comece a ter uma relação melhor com sua autoimagem. Eu só quero ver ele bem, sabe? Floyd é literalmente uma caixa de Pandora. Não sabemos o que esperar dele sempre que está na tela. Ele está de bom humor? Mau humor? No tédio? Não sabemos até ele abrir a boca. E isso é sempre tão divertido quando ele fala. Você sabe que a cena será boa só do Floyd estar ali. Ele é tão despreocupado, confiante, imprevisível que você não sabe se ele vai ser fofo ou assustador. Mas independente do seu humor, eu adoro ele. Eu adoro ser a Koibi-chan e adoraria entrar em alguma aventura que ele pensou só por estar no mais profundo tédio ou até mesmo tirar do tédio como uma sugestão. Além que, de certa forma, além de assustador, Floyd é tão fofo. Eu adoro isso nele. Gigi tem toda a sua pose de mordomo, mas eu creio que ele até seja o mais fofo dos três quando ele é ele mesmo. Gigi acaba não falando muito do que gosta por não ter com quem falar, mas eu ia amar ouvir falar de cogumelos. De verdade, ele fica tão feliz quando ele fala sobre isso que eu genuinamente não me importaria. Ainda mais que foi por Jade falar tanto de cogumelos que eu senti vontade de provar e eu genuinamente gosto de cogumelos. Eu preciso agradecer isso a ele. Tudo nele eu acho fofo. Suas expressões surpresas, seu jeitinho doido de querer ver onde a doidice dos outros vai parar, seus sorrisos verdadeiros. Sério, ele é um amor. Ainda que muito assustador de vez em quando, ele é só um amor de pessoa. Ah, Jamil Viper. Eu às vezes não entendo como tem gente que odeia você. Às vezes acho que as pessoas se apegam muito na história principal, que não se permitem ler eventos ou as cartas dos personagens e verem que eles vão muito além de seus erros ou até das suas atitudes para Overblot. Jamil é muito mais do que uma traição. Ele é alguém que passou a vida sem poder ser ele mesmo, tendo que viver na sombra do outro por tanto tempo e sem ter uma previsão de escapar da situação deve ser horrível. Mas não vamos falar de sua história triste. Eu adoro Jamil por seu jeito responsável, mas ainda assim super venenoso. Suas falas sarcásticas ou secas são tão engraçadas. Sua fobia de inseto é tão real e o ver surtando é cômico. Seu imenso amor por curry, como às vezes ele para tudo só pra poder comer um curryzinho, é tão fofo. Ele é tão habilidoso e tem tanto potencial. Saibam que eu não odeio o Kalin. Sei que tem gente que tem Jamil como favorito e odeia Kalin, mas eu não odeio, na verdade eu gosto bastante de Kalin. Eu não vou comentar muito sobre ele, pois ele não é da minha lista de favoritos, mas sabem que eu adoro ele também e é totalmente impossível adorar um sem odiar o outro. Viu? É incrível. Como Azul, ele é elegante e formoso, mas ele mantém muito mais essa pose do que Azul. Cada movimento e fala é sempre refinado e cheio de beleza. Mas Viu é muito mais do que um rosto bonito. Ele é inteligente, um bom líder de dormitório, ainda que restrito, e um personagem muito forte, tanto fisicamente quanto emocionalmente, se pararmos para pensar. Bill sabe suas forças e a usa para chegar onde ele precisa. Ele sabe que consegue. Sua vulnerabilidade, as horas que está para baixo, chateado, o torna mais humano e fácil de se aproximar dele. Eu ainda gosto dos momentos que Bill se deixa sair de toda essa beleza imaculada dele, como ele gritando de medo no capítulo 7, ou ele rindo no capítulo 6. Sério, eu adoro a risada dele. Me dá um ano de vida toda vez que eu ouço ela de novo e de novo. Na verdade, a risada de todos eles me enche de alegria.
Uma vez eu vi um vídeo que compilava eles rindo. Se eu achar, eu coloco na descrição, porque é muito precioso pra eu guardar pra mim. Ainda em Palme Fiore, eu adoro muito Rock. E minha história com Rock é engraçada porque eu não amei ele de primeira. Eu achava ele engraçado, mas só isso e eu não gostava nada do cabelo dele, eu confesso. Porém, com os eventos, acho que principalmente o Beansday, ele foi chamando mais e mais minha atenção e eu me apaixonei pelo seu jeito dramático e romântico de falar e enxergar a vida. Eu adoro como ele ama tudo intensamente e não tem medo que os outros o achem estranho. Ainda que ele faça algumas coisas que eu discorde, eu adoro o Rock e seu jeito único de ser. Eu acho tão lindo e poético quando ele fala. Esses dias eu estava relendo Ghost Mary Age com minha amiga Nath, quando chegou na hora dele explicar porque ele merecia ter a chance de pedir Elisa em casamento e declamou aquele poema gigante dele, eu fiquei tão molinha. Ah, ele tem um jeito com as palavras que eu não consigo. Eu não consigo não gostar dele. Ija é um grande favorito do fandom e também é um meu. Afinal de contas, como não amar nosso otaku antissocial que vive fazendo monólogos internos e zoa todo mundo no off e às vezes até na cara mesmo? Ija é um personagem que o tanto que é cômico também tem uma das histórias mais tristes do jogo. Eu sou tão apegada a ele e Orto que até hoje eu não consegui assistir o flashback do capítulo 6 porque me dói muito. Ija tem tantas qualidades que eu adoraria que ele enxergasse de si mesmo. Ah, se eu pudesse falar em sua cara o quão bom ele é. Por último, e talvez não uma surpresa se você viu meu vídeo da tier list, temos Sibek. Igual o Rock, eu demorei pra gostar de Sibek. Acontece que ele é sempre posto como esse rapaz barulhento, fanboy do Maleus, que não fica quieto. Isso é verdade, ele é assim mesmo, mas Sebeck é muito mais do que apenas isso. Sebeck é alguém muito dedicado e apaixonado pelo que faz. Ele é muito inteligente, forte fisicamente, além de que se ele gosta de você, ele vai mostrar isso pra você. Quando você toma um tempinho pra conhecer mais, você encontra um rapaz doce e engraçado, que ainda que bem ingênuo pra algumas coisas, se dedica 100% a tudo que ele se compromete a fazer. Se não me engano, o que me fez realmente gostar de Sebeck foi quando o primeiro Vagascape saiu e eu li sua história de carta do evento. Sério, eu indico muito vocês lerem as histórias de cartas do Sebek, porque eu sinto que elas mostram muito melhor ele do que na história principal. Oh, e outro aspecto que eu gosto dele é que Sebek é um leitor e eu também sou, então a gente divide um hobby em comum e isso é sempre muito legal de ver. Esses são meus meninos favoritos, e sério, se eu pudesse, eu daria um abraço em todo mundo e diria que tudo ficaria bem. Porque eu amo tanto eles a esse ponto. De verdade, eu faço tudo por eles. Mas, além deles, eu gostaria de passar aqui brevemente sobre os meus NPCs favoritos. Então, aqui vai. Krill é um bom professor, é muito fashion e eu adoro como ele adora seus filhotes e ele teve forças para começar algo novo. Train é um ótimo professor, o amor dele por suas filhas e a forma como ele fala de sua falecida esposa, além de seu carinho com Lucius, é tudo muito fofo e tocante. Sam não aparece muito, mas eu gosto muito dele por ele ser icônico sempre que fala, além que Dr. Facilier é um dos meus vilões favoritos da Disney. Rolo e Scully são dois personagens que aparecem no Halloween e eu amei as histórias deles e suas personalidades. Eu não me importaria de ver eles outras vezes e na verdade eu até torço pra ver eles de novo, porque eu adoro eles em tela. Jack é muito fofo e eu adoro as interações dele com Leona e como ele o chama de Unca, eu acho a coisa mais fofa do mundo. E Dilla Spade ainda é minha favorita entre os parentes que já foram revelados. Além de ser uma mãe doce, ela é guerreira por ter criado um filho sozinha, e eu admiro muito ela por isso. Ela tem todo o meu carinho igual o filho dela. E esses são meus personagens favoritos de Terceiro de Wonderland. Saiba que não é porque alguns não estão aqui que eu não gosto deles. Eu amo praticamente todo mundo desse jogo. Quer dizer, menos esses aqui que estão em tela. Mas de resto, eu realmente amo todo mundo. Porém, esses que eu citei são os meus favoritos e eu espero que vocês tenham gostado de me ouvir falar um pouco sobre eles. Me conta aqui nos comentários os seus e os motivos que eu irei adorar ler. Mais uma vez, obrigada pelos meus inscritos. E se quiserem apoiar mais o canal, assistam os vídeos que saíram essa semana que eles estão super legais. Até o próximo sábado!